Todo ser humano tem uma certeza na vida. Em algum momento, ele vai ter que ir no supermercado. Mas quando você abre a sua geladeira assim, você já parou pra pensar que tem alguns produtos que você usa até hoje, que tem mais de 100 anos, alguns muito mais, tipo o Toddy, que começou com um furacão. Furacão? Não preocupa não, depois da vinheta eu te explico melhor essa história e muito mais outras. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O Toddy, com certeza, é um campeão de audiência quando a gente pensa em achocolatado. E a gente já conhece desde pequeno, porque é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Mas talvez você não saiba que ele era encarado como outra coisa no início. A nossa história começa em 1916 com um furacão. O que tem a ver esse furacão com o meu potinho de Toddy aqui? Com o pote de Toddy em si, nada. Mas isso mudou muita história de um imigrante espanhol que estava em Porto Rico, que se chamava Pedro Erasmo Santiago. O Pedrinho tinha uma grande plantação de cacau lá em Porto Rico, que é um lugar muito propício para essa planta nascer, crescer e se desenvolver, que nem, por exemplo, aqui a Bahia é um grande polo, né, de plantio. Mas quando aconteceu esse furacão, ele perdeu a lavoura dele inteira. E com isso ele perdeu também o jeito dele ganhar dinheiro. Aí ele pensa, gente, mas como que eu vou sustentar minha família? Estão dependendo de mim. Já sei, vou fazer que nem a Sol naquela novela América. Eu vou para os Estados Unidos. E quando ele foi para lá, ele começou a trabalhar daquele kit completo que todo mundo que vai imigrar para os Estados Unidos faz, né? Lavar banheiro, cuidar de um monte de coisa e tal. Só que ao mesmo tempo em que ele tinha feito esse movimento, tinha um outro rapaz que se chamava James Williams Hubbard, que em 1919 começou a desenvolver um produto lá no laboratório com base em duas bebidas a caninha curió, alcoólicas. Uma se chamava Scott Toddy e a outra Rum Toddy. As duas eram quase a mesma coisa, só que uma era lá da Escócia e a outra era uma bebida caribenha. Tanto é que uma você tomava gelada e a outra você tomava quente. Só que ele gostou muito dessa ideia porque ele fez uma mistura que era com leite maltado, que vai o malte, né? Só que era uma bebida que você conseguia tomar sem álcool, tanto no calor quanto no frio. Ou seja, podia ser servido das duas formas, que quer dizer que você poderia vender o ano inteiro. É tipo o Kinder Ovo, que era o Kinder Ovo normal e virou Kinder Joy, porque aqui é muito quente e ele derrete. Bom, depois que ele faz esse movimento, ele começa a vender nos Estados Unidos, mas uma coisa meio sem tanta expressão assim. E ele resolve que seria muito bom ele exportar esse produto para outros países, por exemplo, para o México e também para a América do Sul. Só que como ele não sabia direito como fazia isso, ia se dar um trabalho danado e aquele negócio, né, o olho do dono é que engorda o boi, ele resolveu que ia fazer um licenciamento do nome do produto dele para outra pessoa conseguir comercializar em outros lugares. Foi aí que ele tinha um funcionário muito do bom e esforçado que se chamava Pedro Erasmo Santiago, o moço do furacão. O Pedro era bom de serviço e já que ele tinha um pouco de experiência ali com o cacau, né, ele foi vender esse produto, o tal do Toddy, né, que ele pegou a licença do nome, lá na Argentina, que fez um grande sucesso e foi aí que ele chegou no Brasil em 1933 com autorização do governo provisório do Getúlio Vargas, que estava lá na época, né? E foi assim que o Toddy começou a chegar aqui no Brasil. Mas ele chegou com uma proposta bem diferente do que era lá nos Estados Unidos. Lá era uma bebida para todo mundo. E aqui chegou com foco no público infantil. Dê nova vida a seus filhos com Toddy! Força, vigor, energia e rapidez mental com Toddy, o amigo e protetor das crianças em todo o mundo durante gerações. Toddy é o protetor e amigo das crianças. Quem sabe, sabe. Só que o engraçado é que o Toddy, ele era visto como saúde, sabe? Era para as crianças ficarem saudáveis, com vitaminas, não sei o quê. E chegou uma época, inclusive, que ele começou a ser vendido como suplemento alimentar. Imagina você tomando um trem aí, pra você ir pra academia, um whey protein e tal, podia ser Toddy. Eu queria voltar para essa época, meu Deus do céu. Tá saindo da jaula o monstro! Inclusive o slogan era Nutri, fortalece e revigora. E vinha numa lata de metal
metal, assim, né? Toda diferentona. Inclusive tinha uma chave, assim, pra você abrir, que nem aquele negócio de fiambre, que o pessoal chama de quitute também, sabe? Era quase desse mesmo modelo. E quando a gente pensa em Todd, a gente só pensa no mascote sendo o Todinho, né? Mas nessa época ele não fazia nem ideia de quando que ia aparecer. Tanto é que nos anos 50 e nos 60, o Todd era vendido nos drive-ins, que são o quê? Aqueles lugares que o pessoal ia de carro, né? Pra comer alguma coisa, ver um cinema e tal, podia tomava o Todd, e o mascote era o Rodeo Joe. I'm Rodeo Joe, big star of the show. Oh, I'm strong and I'm spry, yippee-yay, yippee-yi, 'cause I drink T-O-D-D-Y. Yes, Toddy, the chocolate malt in a can that tastes as good or better than the kind you get at your favorite soda fountain. Made with rich, real milk, not powdered milk. Man, oh man, it's toddy for me. Me too. Me three. Yes, cold or hot, it hits the spot. So toddle to the bar, take it back to the car, get that chocolate malted Toddy. Toddy pleases everybody. E a embalagem de metal com a chave foi até 1962, quando depois recebeu algumas atualizações. Tem muita gente que vai lembrar, inclusive, daquele pote que era um vidrão, né, com a tampa amarela, que era de vidro mesmo, e depois virou a embalagem de plástico. Da mesma forma, parecia com a de vidro, só que era meio que indestrutível, segundo o comercial. Mas o Todinho mesmo só foi introduzido em 1982, depois que a empresa mudou de mãos, porque ela foi comprada, recomprada várias vezes aí durante a história, né? Mas o Todinho seguia firme e forte e vem até hoje. Se você estivesse numa ilha deserta, o que você gostaria de ter? Todinho. Todinho é coisa pra criança. Ah, mas eu também gostaria de ser criança. Com 1000 tubarões? Aquilo que vem vindo ali, não é Todinho? É, foi a mamãe que mandou. Todinho alimenta e o melhor é que já vem pronto. Delicioso, hein? Tem sabor de chocolate de verdade. Todinho, sabor que alimenta. E pra jantar, o que teremos? Todinho. Deixa eu te perguntar um negócio que com certeza vai falar contra a sua idade aí, né? Se você lembrar, talvez vai se sentir um pouquinho mais velho. Você lembra da galinha Mage? Aquela que ficava lá no Gugu cantando Inclusive, era uma personagem tão querida, né, que todo mundo tinha aquela galinha que botava o ovinho assim, que ficava em cima do armário, né? A Mage, gente, é véia pra caramba. Aquela galinha tem muito pé de galinha. A Mage foi fundada em 1884 lá na Suíça. O quê? Ela não é uma marca brasileira, aquela galinha simpática? Inclusive, o cara que criou chama Julius Mage, veio do sobrenome dele. Então, o Julius, lá em 1884, ele estava fazendo alguns experimentos com alimentos. E ele percebeu que tinha arranjado uma fórmula inovadora de substituir a proteína animal com vegetais. Isso à base de ervilha e de lentilha. Mas aquele negócio, né? O pessoal quer uma carninha, pra que eles vão comprar ervilha, lentilha, esse negócio vai ter gosto de nada e tal? É o que o pessoal pensava lá nessa época também. Mas ele resolveu que se ele fizesse uma mistura gostosa e colocasse isso em uma forma de sopa, o pessoal ia ter um traquejo melhor. Mas ele deu sorte também, porque 2 anos depois dele começar esses trabalhos, o governo da Suíça queria encomendar uma refeição para dar para os trabalhadores da época, porque o trabalhador lá não tinha as condições muito boas. O governo queria que todo mundo comesse muito bem e que se sentisse muito saudável, até para trabalhar mais, né? Porque senão ia ficar sem mão de obra. E com foco, inclusive, nas mulheres que nessa época estavam entrando nas fábricas. Era uma preocupação muito grande. E tinha que ser um preparo rápido também para o pessoal comer entre as pausas. Foi o momento perfeito para ele usar as sopas que ele tinha desenvolvido. Mas não ficou só por aí, né? Até aqui no Brasil não é tão famoso assim, nós vamos chegar na coisa que é famosa mesmo aqui no Brasil, mas em 1886 ele lançou um produto que se chamava Mage Wurst. Basicamente é um tempero, é como se fosse um molho que ele colocava pra tudo, pra qualquer coisa. Tipo assim, o pessoal fazia uns trem sem graça, colocava esse molho e fazia um sucesso danado. Tanto que esse molho ele é muito reconhecido fora do Brasil, principalmente na Alemanha, na Suíça, e o vidro dele é patenteado igual a garrafa da Coca-Cola, sendo que o próprio cara que criou a Mage desenhou esse vidro e ele é o mesmo formato até hoje. Mas só que o que a gente lembra muito da Mage? É daquele caldo, eu ia falar caldo Knorr da Mage.
Porque na minha cabeça aquele é o caldo quinó, né? Mas é aquele cubinho, né? Mágico, você pôr lá, põe aquele cubinho lá no feijão e fala assim, nossa, mas dá um tempero gostoso, caldo de carne, caldo de galinha, né? Pois é. Você sabe como que isso foi criado? Olha só que interessante. O pessoal antigamente, para trabalhar, fazia grandes viagens. Sabe esse pessoal que era meio que bandeirante, andava pelo país aí, desbravando os negócios e tal? Pois é, nos anos 1700 na Europa, o pessoal tinha que viajar muito e fazer a comida na estrada. Só que tinha algumas culturas que faziam, por exemplo, a carne na lata ou a carne desidratada, e o pessoal queria levar sopa, porque era uma coisa muito fácil de você tomar no caminho. O que eles faziam? Eles, antes de sair, pegavam a carne, começavam a cozinhar, colocar água, e aquela gordura que sobrava, eles deixavam endurecer, pegavam com a colher e deixavam como se fosse uma sopa, né, meio que instantânea. Porque você pegava aquilo lá, colocava na água, colocava no fogo, virava um sopão. É a coisa mais gostosa do mundo? Talvez não, mas o pessoal adorava. Em 1908 veio a ideia de fazer isso numa versão industrial, né? Ou seja, pegar alguns componentes, montar um cubinho que não precisasse fazer esse processo todo. A pessoa comprava o cubinho, colocava na água e ali virava uma coisa, um tempero, uma sopa. E isso é o cubo mágico. Minha patroa gosta de 2 tipos de moda. Moda de viola e uma comidinha à moda caseira, feita com caldo Maggi, porque caldo Maggi realmente deixa tudo mais gostoso. Em casa nunca falta caldo Maggi, senão a dona Sula canta de galo. Pelo caldo Maggi, eu arrasto um caminhão. Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Mas já que a gente tá falando de produto velho, nós temos que falar de um que tem cara de ser velho. Aquele Biotônico Fontoura. Pra comer, pra crescer, bate de palma, pede bi. Pra comer, pra crescer e pra ficar fortinho, bate palma e pede bi. Assim, ó. Ô mãe, eu quero bi. Biotônico Fontoura. Biotônico dá uma fome de leão. Mas não é só aparência, o remédio é velho mesmo. Inclusive tem até pessoa famosa no meio desse buraco aí. O Biotônico Fontoura foi criado em 1910 por um médico que se chama Cândido Fontoura Silveira. Mas por que ele teve a ideia de criar esse negócio? É porque é o seguinte, ó, ele se formou em medicina, só que a esposa dele, ela era meio fraquinha, menina. Toda hora ela tava doente com trem. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, mas tá doente de novo? É, que eu moro em São Paulo, tem rinite. Né? Toda hora tem um trem. E nessa época ele morava em Bragança Paulista. Tava lá, né? Já que ele tinha formado, ele falou assim: eu podia arranjar um trem, um jeito pra ajudar minha dona Maria aí, que ela é fraquinha demais da conta. E ele fala assim: açúcar, tempero e tudo que há de bom. E do nada ele desenvolve uma mistura que é um fortificante antianêmico, né? À base de ferro ali, sabe? Tem anemia? Não tem mais. Agora você tá forte como um touro. E ela começa a melhorar. Pessoal, podia começar a vender esse negócio, porque antigamente na farmácia assim não era igual hoje, que você vai com a receita e vai comprando tanto de coisa. Cada pessoa tinha uma farmácia e tinha o seu tônico para vender, ou seja, o cara misturava umas coisas lá e falava assim, isso aqui é só eu que tenho, vocês têm que vir aqui para comprar. E ele começou a vender bastante, tanto que ele achou que Bragança Paulista estava pequena demais para o tanto que ele poderia ter de potencial e se mudou para São Paulo. E começou a vender aqui em São Paulo também. Mas você sabe por que ele estava vendendo tanto? É porque a gente tem que pensar um pouco na sociedade como um todo. Nessa época, magreza era sinal de tipo assim, tá doente. Não, mas tá magro, tá doente. O pessoal que era visto como mais saudável era o pessoal que tinha uma barriguinha saliente assim. Por quê? Porque, bom, essa pessoa come bastante, ela tem dinheiro para comprar comida, é uma pessoa saudável. Mas o que acontece? Quando ele chega em São Paulo, ele começa a vender e tal, mas ele tinha um amigo famoso que se chamava Monteiro Lobato. Inclusive, a gente fez um vídeo bem polêmico falando sobre Monteiro Lobato e a criação dele, que não era tão infantil assim, igual você imagina não, né? Tinha umas coisas obscuras, vou deixar aqui no card. Bom, mas nesse caso aqui, Monteiro Lobato tomou um negócio que ele tava sentindo, nossa, eu tô na lombeira danada, e falou assim, toma o meu tônico aqui, okay? Você vai ficar bom demais. Eu assim, não, menino, mas eu fiquei bom mesmo. Esse seu tônico, ele é muito bom. E foi inclusive o Monteiro Lobato que deu o nome de Biotônico Fontoura, que era o sobrenome do médico. E o Biotônico Fontoura começou a vender bastante, porque nas farmácias daquela época existia
existia como se fosse um impresso, um folhetim que tinha várias informações, tipo signo, quando que era pra você cortar o cabelo, quando que é a lua boa pra você plantar alguma coisa. E o Monteiro Lobato começou a desenhar o personagem dele, Jeca Tatu, ou nessa época o Jeca Tatuzinho, e usar lá dentro a publicidade do Biotônico Fontoura, falando que ele usava e que era pra acabar com a preguiça. Isso deu muito certo e o Biotônico Fontoura de lá pra cá começou a vender bastante. Que inclusive foi uma bebida que começou até a vender bastante lá nos Estados Unidos por causa da lei seca. Porque na fórmula original o Biotônico Fontoura tinha 9,5% de álcool. E você deve saber que teve um período nos Estados Unidos que se chamou lei seca, que era um período que o governo falou assim: ó, não vai vender bebida alcoólica aqui não. Mas como ele era um medicamento, ele entrava nos Estados Unidos e o pessoal chapava o coco. Nossa, Biotônico dá saúde, disposição e uma super energia. Biotônico é bom pros músculos. E tem Biotônico, tem força. Abre o apetite, me dá muito mais disposição, mais saúde. Biotônico é muito gostoso. É pela cuca que você conhece quem toma Biotônico. Mas às vezes a gente não sabe o tanto que é antigo um produto muito simples, como por exemplo o pó Royal. Abra a boca, é Royal! É uma daquela categoria que praticamente virou o nome do produto, né? Porque eu não falo fermento não sei o que, eu falo pó Royal da Dr. Oetker, né? É tipo isso. Mas você sabia que o pó Royal é de 1866, com inclusive antecedentes, né? Pode ser que seja até mais antigo do que isso. Pra gente começar a entender, eu tenho que explicar a diferença do fermento químico e do fermento biológico. O fermento biológico é como se fosse uns bichinhos que você coloca dentro das coisas ali para eles se alimentarem de alguma substância que tá lá, e aí aquele negócio começa a inchar pra caramba. Mas qual que é o problema? Aquilo ali são seres vivos, são criaturas, ou seja, esquentou demais, esmorre, o negócio sola. Passou tempo demais, ah beleza, começou a estragar, ou seja, aquilo ali tinha algumas limitações muito grandes, né? Foi pensando nisso que o pessoal começou a desenvolver uma mistura química que podia ser um substituto dessa coisa biológica. E o primeiro criado foi em 1843, criado pelo Alfred Bird. Mas aí veio mais uma evolução nos anos pra frente, até que a gente chega em 1866, onde o pó Royal é criado. Nesse começo, é claro, ele só era vendido na mercearia da família, ou seja, não tinha uma fábrica nem nada. Começou ali, vocês querem o pó Royal? Então show. Sendo que Royal vem de meio que real, sabe? Coroa, superior, ou seja, um produto premium. Até porque, eu não sei se você sabe desse capítulo da história, mas teve a guerra do fermento em pó, porque muitas pessoas começaram a criar suas próprias fórmulas de fermento em pó e o pessoal começou a querer competir ali para ver quem que ia ser mais barato, né? Tanto é que eles criaram algumas fórmulas bem mais baratas e o pó Royal, por ser um negócio mais chique, porque tinha umas especiarias diferentes, começou a ficar muito caro e o pessoal começou a sentar a mão nos outros lá, meu filho. A briga foi feia. E ele começou a se popularizar bastante quando eles começaram a lançar livros de receita ensinando o pessoal a usar o pó Royal na receita, né? Mesma coisa que acontece, por exemplo, aqui naquelas latas antigamente de leite moça, que vinham assim, ah, um pudim do leite moça, usa o leite moça e tal. E foi nessa pegada que o pó Royal foi introduzido aqui no Brasil em 1923. Sendo que o bocão da Royal só foi feito mesmo por aqui em 1984. Ô Bocão, por que você não acordou ela? Tu não acordou ela não, é? Nada aqui, tudo eu. Abre a janela, oi, e venha ver o sol nascer. Canta, Bocão! E é engraçado como a embalagem do pó Royal também é uma coisa bem nostálgica, né? Que começou com aquela embalagem meio metálica e só foi mudar anos e anos depois, chegando hoje numa embalagem mais de plástico. Eu sou um nostálgico aqui que gosta das embalagens mais de metal. Essas embalagens de plástico são meio... não é nem colecionável, né? Não dá nem graça. Bom, mas é claro que tem outros grandes produtos antigos pra gente falar. Eu tenho uma lista gigantesca só esperando o seu like e a sua inscrição para me falar que quer uma parte 2. Se você quiser, me fala, porque se eu não souber, não tem como eu fazer, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!